Por que os judeus não misturam carne com leite? A resposta simples seria porque Deus orientou na Torá. Judeus não misturam carne com leite porque Deus escreveu na Torá que é proibido misturar carne com leite. Mas eu gostaria, com um grupo seleto, de se aprofundar um pouco mais e ver um pouco da mística, um pouco das razões mais profundas desta mistura que gera um caos espiritual. E para isso a gente precisa um pouquinho da Kabbalah. Um pouquinho da Kabbalah. Eu vou compartilhar com vocês aqui na tela, vai ficar mais fácil. Se vocês veem aqui na tela, nós temos os 4 reinos. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano, que na Kabbalah é chamado Medaber, o ser falante. E nós temos aqui Hashem. Queria explicar para vocês um pouco do como que funciona o sistema de energia, de troca de energia e refinamento da energia de acordo com a Kabbalah. Tem algo que a gente normalmente não para pensar. Mas qual que é o sentido que um ser humano, para viver, ele depende de reinos inferiores? Então, eu preciso do reino mineral, e quanto mais baixo, mais vital. Mineral, vegetal e animal. Não é estranho que o ser humano ele depende de reinos inferiores para ele sobreviver? Não deveria ser ao contrário? Mas aqui a Kabbalah explica algo muito importante, que isso vai ajudar a entender o processo da Kashrut e toda a mística que está por trás da missão do homem no mundo. Porque quando a gente fala alimentação é o símbolo da vida mundana. Diz a Kabbalah o seguinte: imagine uma muralha igual o Kotel, várias pedras, mas o exemplo não vai ser do Kotel porque é uma muralha que ela cai. E aquela muralha, quando ela cai, a pedra mais alta, ela cai mais longe. Diz a Kabbalah que o mundo foi criado de uma forma que a energia foi sendo acumulada. E tem, para quem conhece a Kabbalah, o mundo do caos, Tou, teve a quebra dos utensílios, os Kelim, tinha muita energia e poucos receptores, e com isso, eu não vou entrar profundamente no assunto, mas o ponto que nós vamos entender é o seguinte: essa quebra, essas faíscas, elas foram espalhadas pelo mundo todo. E quanto mais alto, mais baixo cai. Então vamos entender. Quanto mais baixo é o reino, mais elevada é a sua energia. E por isso que para eu viver, eu preciso dos reinos inferiores. E quanto mais baixo, mais vital. Água, sais minerais, o mais vital. Vegetais, segundo mais vital. E depois vem o reino animal. Nós precisamos dessas faíscas para eu viver, então para mim ajudar e para ajudar todo o sistema do mundo. Eu ajudo todo o cosmos através da minha alimentação. Então vamos parar para perceber que a nossa alimentação ela pode ser algo incrível, algo sagrado, algo que faça a diferença no mundo, ou pode ser simplesmente comer por gula, e aí eu rebaixo a comida e rebaixo a minha alma. Vamos ver aqui no gráfico. O objetivo do mineral é servir de base para o vegetal, certo? Então, a vegetação ela cresce na terra e depende da água e do mineral para viver. O animal, ele se alimenta do vegetal e com isso
ele vai cumprir o seu propósito, cada ser tem o seu propósito. Esses 3 servem de alimento para o ser humano, e o ser humano, ele tem que evoluir também. A evolução do ser humano é se conectar com Deus. E na hora que o ser humano se conecta com Deus, ele leva todos os reinos anteriores para essa conexão divina. E com isso a gente vai entender o que acontecia lá no templo. Para nossa cabeça limitada, a gente não entende qual que é o objetivo dos sacrifícios. Deus, ele precisa de sacrifícios? Vamos entender agora que não é que Deus precisa de sacrifícios. O mundo precisa se elevar. No templo, no lugar mais sagrado, no altar, se colocava representante do reino mineral. Você tinha o sal, por exemplo, que tinha que estar em todos os sacrifícios. Tinha a libação da água e assim por diante. Vegetal, você tinha também ingredientes vegetais que eram colocados no Corban. Obviamente, o reino animal. No reino humano, você tinha lá os Kohanim e os Leviim participando, e todos eles juntos estavam se conectando com Hashem. Se você for perguntar, se você conseguisse perguntar, o rei Salomão conseguia falar com os animais, se você conseguisse perguntar para os animais, qual que é o teu sonho de consumo? O que você sonha na sua vida? Não tem dúvida nenhuma que a galinha ia te falar o seguinte: meu sonho é poder ser trazido para o templo e ir para o altar e com isso elevar todos os meus colegas e todos os reinos e com isso trazer o mundo para a sua perfeição. Não estou falando que a gente vai conseguir entender perfeitamente, porque diz o Maimônides que é impossível para uma mente limitada como a nossa entender todo o processo dos korbanot. Porém, nós entendemos um pouquinho através dessa explicação. Mas por que eu estou falando tudo isso? Para a gente entender que a nossa mesa, como nós falamos na primeira aula, a hora da alimentação é uma hora de batalha. É uma hora que eu estou batalhando com o meu lado animal. Se eu vou comer igual um animal, eu estava lendo hoje algo interessante que o Rebbe fala um pouco forte, mas é a realidade. Se eu passo a vida procurando satisfazer as minhas necessidades, os meus prazeres, eu estou tendo uma vida vegetal, porque o vegetal também, ele está preocupado só em ter tudo que ele precisa para o seu desenvolvimento. Então, se um ser humano ele tem só isso em mente, como eu vou conseguir aquilo que faz bem para mim? Ele não pensa em compartilhar, ele não pensa no mundo, não pensa num propósito maior, ele está se comportando igual um vegetal. Assim também na mesa, a nossa mesa é sagrada. Tanto é que tem várias leis de como se comportar numa mesa. Então, muito antes de criarem-se as leis de etiqueta, a mesa judaica é um momento de, obviamente, juntar a família, mas muito mais do que isso. É um momento de se conectar com Hashem através da alimentação sagrada. E com isso a gente vai entender agora o que é kasher e o que não é kasher. Na linguagem da lei judaica é usado o seguinte termo: mutar ou assur. Mutar quer dizer permitido e assur quer dizer proibido. Porém, em hebraico, mutar também tem um duplo sentido, permitido e solto. Assur tem um duplo sentido, proibido e preso. Então, a pessoa, quando ela vai comer algo kasher, o que significa? É algo solto. O que quer dizer solto? Não está preso nas impurezas. Ele é solto. Ele é algo que é possível ser elevado. Então, eu posso pegar uma carne e comer por gula, ou eu posso pegar uma carne e comer como mitzvah no Shabat. Então, eu estou elevando a carne. Ela está solta, se eu fizer da forma correta. Algo proibido é algo preso. Então, se eu pegar uma carne não kasher e falar, não, eu estou comendo para poder ter forças, para poder passar o dia todo ajudando as pessoas, e sem isso eu não vou conseguir ter força. Será que você está elevando a carne? Não. Porque pode ter as melhores das intenções, você pode ter todas as preparações cabalísticas, fazer a brachá, fazer tudo, mas se aquilo não é kasher, está preso, assur, está preso na impureza,
Então, não só que você não consegue elevar, aquilo te rebaixa. Aquilo bloqueia os canais espirituais. Ele tira a nossa sensibilidade espiritual. Então, com isso já ficou mais claro como que funciona a nossa alimentação de acordo com a Kabbalah. E com isso, nós vamos agora entender algumas coisas. Aula passada nós falamos que é proibido ingerir sangue, certo? Está escrito na Torá que não pode, que Adam ou Anefesh, não pode ingerir sangue porque o sangue representa a alma. Diz a Kabbalah que não só que o sangue ele representa a alma, o sangue ele é do nível de Gevurah. A gente sabe que cada alimento ele está ligado a uma força espiritual. E não é à toa, por exemplo, que a carne ela é vermelha. E o vermelho é a cor que representa a Gevurah, a severidade. Certo? O ser humano não tem condições de elevar algo que vem 100% da Gevurah. Por isso que o sangue ele era aspergido sobre o altar. Porque no templo, sim, com todo o processo espiritual, com a energia do local, a energia do trabalho espiritual que era realizado lá, o sangue ele sim tinha sua elevação. Fora do templo, nós não temos capacidade de elevar o sangue. Portanto, o sangue é proibido. O que acontece? Diz a Kabbalah que o sangue ele pode ser quebrado em dois. Assim está escrito no Talmud, que o sangue ele se transforma em leite. Então, o leite da vaca ele veio do sangue, da quebra do sangue. E a outra parte é a carne. Quando você mistura a carne com leite, você traz para o estado original de sangue, volta para aquela composição de Gevurah, e nós não temos condições de elevar. E por isso, e quando o Mashiach chegar, sim vai ser permitido, porque nós vamos ter condições de elevar. Então a gente começa a ver que aquilo que é proibido é porque o ser humano não vai conseguir elevar. O que vai acontecer com ele? Ele vai se rebaixar e vai estar indo contra o propósito da criação, contra o propósito do mundo. Vamos então ver um pouco das leis. São leis, eu já antecipo que são leis complexas, tanto é que a gente precisa estudar, isso não dá para falar agora em uma aula, isso daqui é um curso, tanto é que para se formar rabino, 1/3 da formação de rabino é Basar Vechalá, é estudar justamente todas essas leis. O que eu vou fazer hoje com vocês é dar uma ideia geral, sem entrar muito a fundo, mas para saber pelo menos ter uma ideia e também saber o que perguntar, saber o que estudar. Está escrito na Torá o seguinte: é proibido cozinhar, não cozerás um cabrito no leite da sua mãe. Essa frase, esse passuca, esse versículo, ele consta na Torá 3 vezes. E daqui nossos sábios aprenderam por que a Torá repetiu 3 vezes. A Torá não costuma repetir nada à toa. Se a Torá repetiu 3 vezes é porque nós temos 3 proibições relacionadas a carne e leite. Uma é ingerir. Nós não podemos comer carne com leite, mesmo que não fui eu que preparei. 2, eu não posso cozinhar. Eu não posso preparar, mesmo que eu não vou comer. Eu não posso misturar carne com leite. Parece bobagem, mas eu vou dar um exemplo que às vezes, sem perceber, o que acontece se você jogou no lixo uma carne e depois você pega um leite quente e joga em cima, você está cozinhando a carne com leite sem perceber. Então, para entender que a proibição não é só comer, é proibido também você misturar carne com leite, mesmo que você não vai comer. 3, é proibido obter qualquer proveito. Então, uma vez que foi misturado carne com leite, aquilo se tornou totalmente proibido e nós não podemos ter nenhum proveito, a gente não pode vender, dar para ninguém,
aquilo tem que ser jogado fora, tem que ser exterminado, que aquilo entrou num grau de impureza tal que não tem mais volta. Então, como que é dividida a cozinha kasher? Eu coloquei as cores aqui porque, em geral, as pessoas costumam usar realmente essas cores. Carne. Carne não é só carne. É tudo que tem algum ingrediente de carne. Então, pode ser um molho de carne, apenas um ingrediente de carne já torna aquilo uma comida que nós chamamos de fleischik, uma comida bessari, uma comida de carne. Leite são todos os alimentos que contêm ou leite ou um derivado de leite. Então, às vezes, é só um ingrediente, por exemplo, a gente falou das vitaminas, então lactose é um derivado do leite. Na carne, uma gelatina, nem sei se existe gelatina kasher de carne, mas se tivesse, seria de carne. Parve é aquilo que não é nem de carne, nem de leite. Então, todas as frutas, os vegetais, os cereais, tudo que não tem nenhum ingrediente, nem de carne, nem de leite, então ele é parve. Então, isso aqui ajuda muito os veganos, ajuda muito que tem alergia à lactose. Então, quando está escrito parve, está escrito kasher parve, pode ter certeza que não tem nenhum traço, nem linha cruzada de produção, nem de leite e nem de carne e os seus derivados. Então, se você entrar numa cozinha kasher, você vai ver que vai estar identificado o que é de carne, os utensílios de carne e os utensílios de leite. Parve, as pessoas não costumam ter uma coisa específica porque acaba confundindo. Então, é melhor você decidir que você comprou um alimento, se você vai usar isso com carne ou com leite. Então, o macarrão, ele é parve. Só que você vai fazer molho de carne ou molho de leite. E aí você define para que lado ele vai. Não precisa ter uma geladeira de leite, uma geladeira de carne, um armário de leite e armário de carne. É só deixar separado, deixar identificado o que é dito para tomar cuidado para não colocar na geladeira o leite em cima, porque o leite costuma derramar, para não cair leite em cima da carne. Mas, se cair o leite em cima da carne, então, por exemplo, você tem um pacote fechado de carne e caiu leite em cima do pacote, não aconteceu nada. Você lava o pacote e não cozinhou. Então, a gente tem que lembrar que cozinhar quer dizer um contato quente. Então, tem que ser algo que realmente faça alguma fusão entre os dois. Agora, se tocou e não tem é frio, não aconteceu nada. Nossos sábios, eles falam o seguinte, que o processo de conserva, kavush kebevushal damen, algo que ficou em conserva, é como se fosse que ele, conserva significa 24 horas. Então, algo que ficou em conserva 24 horas, ele vai ser considerado como se fosse o processo do cozimento, porque o gosto ele pega depois de 24 horas, assim como que o gosto ele pega através do cozimento. Algo harif, que é algo picante, forte, o processo ele é mais rápido. Não é 24 horas, é 18 minutos. Então, por exemplo, uma bebida alcoólica, ela faz o processo de cozimento, o processo de transferir o gosto, depois de 18 minutos. Eu não espero que vocês decorem tudo, mas pelo menos para saber um pouquinho das definições que temos numa cozinha kasher. E se a pessoa decidir e entender a importância de separar carne com leite, ele tem que ir aos poucos. Então, quem nunca fez nada, então que ele comece a parar de comer junto carne com leite. Se ele já não come carne com leite junto, então ele passa para o próximo passo. Então, a ideia é sempre evoluir, e a gente está vendo agora todos os passos de uma forma bem genérica que existem, e aí depois a pessoa vai evoluindo no seu nível. Qual que é a definição de ingerir? Então, depois de ingerir a carne, é dito que a gente fica com o gosto da carne e com o efeito da carne durante 6 horas.
Então, nós não comemos carne, quer dizer, nós não comemos leite, nada de laticínio, até se passar 6 horas após a ingestão da carne. E é interessante que tem um médico em Jerusalém, é um renomado médico, que ele fez um estudo, ele disse que a carne, ela manda certas transmissões ao cérebro, e o leite envia outras transmissões. E se tem um cruzamento, isso pode ter um efeito negativo. Ele fala o seguinte, que o tempo necessário para cessar, para o cérebro ficar limpo dessas transmissões, são 6 horas. Então, como nós já falamos, não é por isso que a gente compra o kasher, mas mais uma comprovação da saúde física, da ciência, como que não é bom, como que o grande médico já falou da importância de não misturar carne com leite. O ideal é a gente evoluir para chegar no nível onde a gente vai também não usar os mesmos equipamentos. Então, a gente vai ter equipamentos distintos. Então, você tem a panela de carne e a panela de leite. Por que tem a panela de carne e a panela de leite? Porque se você cozinha, você fez uma comida com carne, com molho de carne na panela. Você lavou, tudo bem, você lavou, mas o gosto, ele está impregnado na panela. E quando você aquecer novamente, ele vai desprendendo aos poucos aquele gosto. Então, ele vai passar o gosto da carne para a comida de leite e vice-versa. Então, por isso que nós temos panelas distintas de carne e de leite. A mesma coisa, os pratos, a mesma coisa, a louça. Copo, nós não precisamos ter 2 copos, pode ter o mesmo copo. A pia, o ideal para não dar bagunça também é ter 2 pias. Mas se não tem 2 pias, então usa a mesma pia, só lavar cada um de uma vez, não lavar pratos de carne e leite ao mesmo tempo. Qual que é a definição de ter proveito? A definição de ter proveito significa, pode ser monetário ou gratificação. A gente não pode vender. Então, tem leis, não é agora o momento de falar se você pode trabalhar com comida não kasher ou não. Mas uma coisa é certeza, você não pode trabalhar com mistura de carne e leite. Mesmo que eu estou fazendo para um não-judeu, que ele não tem a proibição de comer carne com leite, mas eu tenho a proibição de preparar isso. Certo? Eu vou abrir no final para as perguntas, agora já passar para mais uma ideia, que também é proibido ter proveito. São 2 exemplos de que são proibidos ter proveito. Então, por exemplo, carne não kasher, eu não posso comer, mas eu posso cozinhar e eu posso ter proveito. Eu posso preparar um prato de carne não kasher para um não-judeu, não tem problema nenhum. Eu posso vender, não é certo, a minha fonte de parnassá é essa. Eu posso vender para o não-judeu uma carne não kasher. Agora, tem 2 coisas que eu não posso me envolver. Mistura de leite com carne e vinho não kasher. Então, vamos ver agora um pouquinho sobre as definições do vinho kasher. No judaísmo, o vinho ele tem uma importância muito grande. Todos nós sabemos que todo Shabbat e Yom Tov sempre tem o Kiddush, e o Kiddush ele é feito com vinho. No final do Shabbat e do Yom Tov tem a Havdalah, que também é feita com vinho. Casamento, Brit Milá, Pidyon Ben, que é o resgate do primogênito. Então o vinho ele tem um simbolismo muito forte dentro do judaísmo. Porém, tudo que pode ser usado para a santidade pode ser usado também para algo não sagrado. E é o caso do vinho. O vinho ele era muito usado e ainda continua sendo usado no Brasil, em outros lugares, como uma prática de idolatria. Quando eu falo idolatria, eu estou falando de algum culto para alguma energia, etc., algo que não seja prescrito por Deus. Então, isso torna o vinho Avodah Zarah. Avodah Zarah, idolatria, é algo que é proibido ter proveito. Portanto, nós precisamos que o vinho ele seja kasher. Vamos ver aqui 3 definições.
A primeira definição é Yain Nesser. Yain Nesser significa um vinho que ele foi feito ou que ele foi utilizado para um ritual idólatra. Macumba, por exemplo. Então, algo que foi usado para um ritual idólatra, ele se torna Yain Nesser, que é proibido ter qualquer proveito. Ou se ele foi fabricado com essa intenção, ele também é proibido. Os nossos sábios, eles falaram o seguinte: quando um vinho ele é fabricado por um não-judeu, não dá para saber o que tem na cabeça dele, se ele tem uma ideia idólatra ou não, não dá para saber quais são as suas crenças. Então isso é chamado Stam Yanam. A segunda é vinho não kasher, que eu não tenho certeza que ele é um vinho usado com idolatria, mas ele é proibido igual à categoria número 1. Portanto, é proibido ingerir todo e qualquer vinho não kasher. Isso é muito sério, isso é dito que bloqueia os nossos canais espirituais. Tem uma história do quarto Rebbe de Lubavitch, que ele faleceu muito cedo, é dito que ele já sabia, efetivamente, que a vida dele era curta, ele estava sempre fazendo tudo de uma forma muito rápida, mas ele pegou do seu tempo para viajar até Paris, uma viagem longa, ele não tinha muita saúde, uma viagem difícil, e resumindo a história, ele foi para o hotel mais chique de Paris, ele pediu o quarto mais nobre, ele lá no último andar, no mesmo andar que o cassino. Ele foi até o cassino, sentou perto de um jovem, ele falou o seguinte: Jungerman, yain nesach metamtem et hamoach et halev. Jovem, o vinho não kasher, ele entope, ele bloqueia o coração e a mente e o coração. Zainait, seja um it. E o Rebbe saiu, voltou para o seu quarto, e depois de um pouco, esse rapaz foi atrás do Rebbe e ficaram a sós conversando, e ele decidiu voltar para o judaísmo. Aqui a gente vê a força que tem um vinho não kasher e uma força negativa que ele tem sobre nós. Então, às vezes a gente não sabe, é só um vinho, é natural, é feito de uva. Não. Espiritualmente, é muito sério tomar vinho não kasher. Baruch Hashem, não falta opções de vinhos kasher. Temos muitas opções de vinho kasher, importados, obviamente, e a preços não tão absurdos, e dá para a gente ter, mesmo que a gente pagar um pouquinho mais caro, a gente vai ter um vinho que vai fazer bem para a gente, e não um vinho que vai fazer mal para a gente. A terceira categoria é Yain Mevushal. Yain Mevushal significa um vinho fervido. O vinho não kasher, o vinho kasher, que ele foi manuseado, ou ele foi visto por uma pessoa que eu não tenho certeza que se ele tem ideias idólatras ou não, na dúvida, nós não tomamos. Portanto, para não ter esse problema, nossos sábios eles criaram o que é chamado Yain Mevushal. Se vocês pegarem a garrafa de vinho, você vai ver que está escrito lá Kasher Mevushal. O que quer dizer Mevushal? Já que esse vinho foi fervido, ele se torna um vinho impróprio para ser usado no templo. No templo tinha que ser vinho de alta qualidade. Então, já que ele se tornou um vinho não da melhor qualidade, então ele é um vinho que não, ele se torna imune a mesmo que um idólatra toque nele, ele já não vai ficar mais, deixar de ser kasher. Portanto, para Kiddush, a gente costuma usar um vinho mevushal, para não ter erro. A gente não sabe quem vai estar por perto, etc. Mas, se a pessoa quiser um vinho de qualidade, então ele deve procurar kasher lo mevushal, não fervido, porque aí sim é um vinho de qualidade. Vamos falar um pouco das bebidas alcoólicas. Cerveja.
Cerveja, como regra geral, as cervejas elas são kasher. Elas não têm ingrediente não kasher. Porém, tem algumas cervejas light que elas têm algumas enzimas que podem ser derivadas de fontes não kasher. Então, só ficar atento para isso. Mas como via de regra geral, as cervejas são kasher. Whisky também, aparentemente, elas são de ingredientes naturais, mas só tomar cuidado se não teve nenhum contato com algum barril de vinho, porque se teve algum contato com o vinho, aí sim vai voltar para a lei do que a gente falou anteriormente, a lei do vinho. Vodka, como regra geral, também são kasher, novamente, ingredientes naturais, mas também é bom consultar a lista. Depois é só você colocar vodka kosher, coloca no Google, você vai achar a lista de todas as vodkas, a mesma coisa com whisky. É melhor, mais garantido você olhar na lista, tem inúmeras listas internacionais, e vai ser mais fácil você ter certeza. Por exemplo, quando eu morei na Austrália, lá não se tomava vodka que vinha da Nova Zelândia, porque ela continha leite. Mas, em geral, as vodkas são kasher. Agora, conhaque, brandy, vermouth, suco de uva, obviamente, tudo que é a base de uva é proibido. Então, quando a gente está falando de base de uva, a gente está falando tudo de uva é proibido. Sorvete, picolé de uva, guloseimas que contém uva, tudo que tiver uva não é kasher. Então, um suco de uva. Qual a diferença do suco de uva e do suco de laranja? Não, suco de uva é diferente. Tudo que é uva espremida, tudo que foi a uva amassada, ela tem que ser feito por um processo kasher. Então, você tem inúmeros picolés, vai na lista lá do Bus Kasher, você tem inúmeros picolés kasher, mas nenhum de uva. E assim por diante. Licor, portanto, licor, rum, gin, isso tudo é bom você ver na lista. Coloca na internet, até mesmo no Bus Kasher, você vai lá encontrar os nacionais, quais são kasher e quais não são kasher. Não dá tempo agora de passar por outras particularidades da kashrut, mas eu quero só falar rapidamente para a gente ter a figura completa e, se Deus quiser, fechar esse curso com chave de ouro. Halá. Então, todo mundo conhece a halá como aquele pão que a gente come no Shabat. Só que a halá é uma mitzvah que ela gera aquele pão do Shabat. Halá significa tirar uma parte da massa e doar para o sacerdote no templo, para o Cohen. Na época do templo, existiam as contribuições, as taxas obrigatórias, que eram normalmente em produtos. Então, você dava contribuição em animais, contribuição em todo tipo, tudo que você produzia, você contribuía com o templo, tinha lá 10%, tinha a quantidade. A halá, quando você fazia uma massa, você também tinha que dar um pedaço da massa para os sacerdotes, eles eram os funcionários públicos. O Cohen, ele existe hoje em dia, mas o Cohen ele não está puro. Não existe hoje o Cohen em pureza para poder receber essa doação. Então, o que se faz hoje em dia? Se pega uma partinha pequena da halá e nós fazemos a brachá, só que a gente queima esse pedacinho da halá para não esquecer o original, que era a contribuição para o Cohen. Se Deus quiser, quando o Mashiach chegar, a gente vai voltar a doar a própria massa. Então, essa mitzvah se chama halá. Então, já que o pão é feito a mitzvah da halá, então recebeu esse apelido, que aquele pão é chamado de halá. Mas toda e qualquer massa que eu fizer, acima de uma quantia de 1,330 kg, existe algumas leis para a halá. Então, quem quiser depois estuda melhor isso, como que fazer a halá da forma correta
e cumprir a mitzvah. Tem leis específicas de kashrut para Israel. Em Israel, é mais complicado comer frutas e verduras do que comer industrializados. Aqui no Brasil, você vai num lugar que não tem kasher, a coisa mais fácil é você comprar frutas e verduras. Em Israel, é o contrário. Porque em Israel tem as leis das contribuições, como eu comentei, que lá continuam vigentes em Israel. Então, existe todo um processo, por isso que você compra numa quitanda, numa feira kasher, também tem esse detalhe para Israel. Aqui fora de Israel, isso daqui não se aplica. Vai se aplicar se você comprou algo importado de Israel. Então, por exemplo, tâmara de Israel, então tem que ser kasher, porque ela tem que ver se foi feito tudo como que deve ser feito em Israel. Falando em tâmara, existe nas frutas secas aqui no Brasil, várias vezes eles passam glicerina para ficar mais brilhante. Então, tomar cuidado com a glicerina, que nós já falamos também que tem a fonte animal. Mas, resumindo, se a gente for falar em termos gerais, o que significa a cozinha kasher? Comprar os ingredientes kasher e não misturar carne com leite. Isto é uma cozinha kasher. Vamos para a prática. Então, todos nós que estamos aqui, com certeza, estamos querendo evoluir e vamos evoluir. Para evoluir, nós precisamos dar o primeiro passo e sair da nossa zona de conforto. Estava vendo hoje uma palestra sobre liderança. Então, ele fala que um dos ingredientes, fala de 3 ingredientes, um deles, muito importantes para você ter sucesso na vida, é você estar pronto a sair da zona de conforto. Então, nós vamos, com certeza, juntos, sair da zona de conforto e atingir um nível muito elevado, se Deus quiser. Nós temos algumas opções, eu vou pensar junto com vocês nas opções. Eu quero só falar qual que é o máximo do kashrut, para a gente saber pelo menos qual que é o objetivo máximo. E depois a gente vai trabalhar de trás para frente ou de frente para trás. Então, o objetivo máximo é transformar minha cozinha, porque a cozinha é o coração da casa. Se a cozinha é kasher, isso traz brachá para toda a família, isso traz brachá para toda a casa. O que significa kasherizar uma cozinha? Significa retirar os resíduos não kasher dos equipamentos e das louças. Então, é possível, eu não preciso jogar tudo fora. Eu vou kasherizar meus talheres, eu vou kasherizar panelas, eu vou kasherizar o fogão. Então, é possível kasherizar praticamente tudo. Então, se eu decidir agora, eu vou começar a fazer algum dos passos do kasher, eu quero que minha cozinha esteja melhor, então, porque agora eu não quero mais misturar carne com leite, por exemplo. Então, eu vou ter a panela de leite e a panela de carne. Então, isso aqui é uma aula à parte, quem quiser depois a gente pode marcar. Como kasherizar as panelas, para agora eu vou ter panela de carne, panela de leite e não preciso comprar novas. Armários nós já falamos que não tem problema nenhum, é só limpar o armário. Pias e superfícies, novamente, vai ser kasherizável. Geladeira e freezer é só limpar. Fogão e forno a gente kasheriza, as panelas a gente kasheriza. A louça, com exceção da cerâmica, dá para kasherizar. Os talheres também são kasherizáveis, você joga numa panela de água quente. Então, esse vai ser o melhor dos mundos, a gente fazer a nossa cozinha kasher. Só que alguém que não está ainda nesse nível. Vamos então pensar juntos quais são os passos que a gente pode fazer para ter uma vida mais feliz, uma vida mais saudável, em todos os sentidos. Vamos para um plano prático. Hoje está muito na moda falar sobre mini hábitos. Então vamos falar sobre mini hábitos. Uma primeira opção. Se eu não faço nada do kasher, então eu vou parar de comer comidas, obviamente, não kasher. Presunto, crustáceos, etc. Esse é o primeiro passo para quem não faz nada. Quem já faz isso? Muita gente gosta de falar. Eu, pelo menos, não como porco e não como frutos do mar. Ok? Então, vamos pensar agora no segundo passo. Vamos parar de comer carne não kasher. Um outro passo. Vamos parar de tomar vinho ou outras bebidas alcoólicas não kasher. Vamos parar de misturar
carne com leite. Se eu já faço tudo isso, uma outra opção é você começar a comprar somente carne kasher para minha casa. Eu conheço muita gente que começou a comprar kasher em casa. Ainda não está no nível de não comer fora de casa, mas pelo menos dentro de casa, ele quer que a sua família saiba que a carne é kasher. Tem pessoas que começam comprando carne kasher só no Shabat. Cada um tem o seu nível, a sua forma. O importante é sair da zona de conforto. Uma outra forma é, eu vou me empenhar para comprar marcas de produto kasher. Esse acho que é o mais fácil, é a gente pegar e com isso a gente vai estar entrando. Vamos ver se vai abrir aqui. Não abriu aqui, mas todo mundo pode abrir o site aqui, buscasher.com.br. Você clica lá o que você gostaria de comprar. Milho, aí vai aparecer todas as marcas de milho enlatada que são kasher. Ketchup, então é muito fácil. Você deixa gravado no teu celular, você vai no supermercado e começa a ter esse hábito. E aos poucos você vai decorar as marcas, você vai estar comendo kasher sem gastar nada mais com isso e com um pouquinho de esforço você vai estar trazendo qualidade de vida para sua família. Um último passo, kasherizar a minha casa. E quem Baruch Hashem já tem a casa kasher, já faz tudo isso, então ele vai pensar em incentivar uma outra pessoa a dar um dos passos acima. E com isso, a gente finaliza esse curso, finaliza o curso resumido do kasher, pelo menos acredito que a gente conseguiu passar por todos os itens e dar uma ideia geral do que significa o kasher. E eu vou mandar para vocês um formulário e vocês vão preencher esse formulário e vocês vão ganhar o presente, o brinde que nós divulgamos. E todo mundo que preencher o formulário e tomar essa boa decisão de assumir um mini hábito, ele vai ganhar, se Deus quiser, esse brinde. Vamos abrir agora para as perguntas. Eu já estou vendo aqui algumas perguntas no chat. Quem quiser pode continuar mandando as perguntas. A cerveja também é usada em cerimônias de outras religiões? Pode usar qualquer uma. Então, ótima pergunta. Realmente, a cerveja ela é usada como várias outras coisas podem ser usadas. Pode ser uma flor, pode ser usada uma comida, mas os nossos sábios, eles colocaram algo que se usa para santidade dentro da nossa tradição, que foi usado para impureza. Então tem que ser o mesmo ingrediente. Então no templo e nas festas judaicas nós usamos o vinho. Então o vinho foi o que foi decretado para ser proibido. Eu aprendi a fazer vinho para Pesach. Então, o vinho, para ele ser kasher, ele tem que ser preparado desde o início da prensa até o vinho estar pronto, até ser ingerido ou ser fervido, ele tem que ser preparado somente por Yehudim. Portanto, é um preparo que antigamente as pessoas faziam em casa, lá na banheira, ficavam pisando em cima da uva, mas isso daqui tem que tomar cuidado para quem é que vai participar do preparo. Estão perguntando aqui sobre cerâmica para kasherizar. Na verdade, eu falei que não kasheriza, mas é possível kasherizar, mas tem um certo risco. Como que se kasheriza a cerâmica? Já que a regra da kasherização é a seguinte, que nós não conseguimos extrair o gosto não kasher, a não ser trazendo para a mesma temperatura que o gosto entrou. Então, se foi usado com cozimento, então tem que entrar numa panela de água fervendo, na temperatura máxima, que com isso vai tirar tudo que pode ter entrado com qualquer temperatura. Algo que entrou, por exemplo, o forno, como kasheriza o forno? Então, o forno, já que lá é um calor
muito alto, ele vai ser cacherizado com uma chama, com um maçarico, também com uma temperatura muito alta. A cerâmica, ela deveria ser cacherizada com maçarico, mas não tem como, vai estourar. Então, a única forma de cacherizar uma cerâmica é você devolver para o forno original onde a cerâmica ela é feita. A gente já fez isso aqui em Copacabana, na Siqueira Campus, tem também em São Paulo. É só procurar um lugar onde tem aquela fornalha, onde que se faz cerâmica. Tem lugares de arte também que trabalham com cerâmica, e você coloca os pratos lá dentro. E aí, você vai ter uma pequena perda de 24 pratos, às vezes quebra um, talvez dois, mas é possível ainda cacherizar. Muito bem lembrado, Ana. Eu esqueci de falar sobre isso. A mistura de peixe e leite. Isso é um decreto dos nossos sábios. É dito que aquele que come peixe com leite, isso causa problemas dermatológicos. Então, isso é algo que é chamado sacaná, é perigoso. Por isso, nossos sábios decretaram não comer peixe com leite, leite puro. Tudo que é já um creme de leite, um queijo, não tem problema. Então, é permitido comer, por exemplo, uma pizza de atum com queijo. Porém, os sefaradim, eles costumam não comer nada de peixe com queijo. Então, eles não vão comer o sushi com queijo. Mas os ashkenazim, eles sim comem, só não comem o peixe com o leite puro.